Saudações ancestrais, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso e vosso OnDjangoCast, sim, o videocast do portal giranoticias.com. Se ainda não segue, o momento de começar a seguir é agora para não perder nenhum episódio do nosso e vosso programa. Sim, o OnDjangoCast é o nosso parlamento africano, é aqui onde nós discutimos as nossas culturas, tradições e hábitos. Aqui onde nós fizemos uma viagem ao passado para ressignificarmos o presente e juntos construirmos o futuro. Hoje o nosso papo, a nossa conversa será em volta de um tema muito interessante: a oralidade e o estilo de vida banto. O nosso convidado é um estudioso dos provérbios africanos, particularmente dos provérbios Kimbundo. Ele que é licenciado em línguas e literaturas africanas, mestre em línguas angolanas e professor de Kimbundo. Senhoras e senhores, aqui na nossa casa, eu tenho a grande honra de apresentar-vos o nosso convidado. Miguel Luat, saudações ancestrais. Deixa-me levantar para saudá-lo como um irmão, como assim deve ser. Por favor, vem aqui comigo. Saudações ancestrais. Meu irmão, como está? Seja bem-vindo. Obrigado. Exatamente. Lubuata, estão a ver a nossa ginica em África? É assim, está no DNA. Lubuata, então, seja bem-vindo à nossa casa. Esse é o nosso OnDjango. Gostou do nosso cenário? Gostei. Não é? Gostei e queria felicitar-vos pela coragem, porque falar de cultura e principalmente cultura angolana é um ato de coragem. É um ato de coragem. Porque uns pensam que é um retrocesso, enquanto que deveríamos ver isso como uma solução para resolver problemas atuais. Então, quando encontro jovens a se interessarem com a nossa cultura, é algo de enaltecer. Então, em nome da minha instituição de Ambudieto, eu agradeço-vos e felicito-vos pela coragem. Prof. Lubuata, aqui nós temos uma pergunta-chave aqui em casa, que todo convidado que senta na nossa cadeira deve responder a esta pergunta. Uma pergunta de abertura. Ok. Na tua opinião, o que é que todo africano deveria saber? Oh, isso é interessante. Muito. É uma pergunta É chave. interessante. Devia saber 3 coisas, no meu ponto de vista. 3 coisas. Eu vou já anotar aqui as 3 coisas. A primeira coisa, a sua língua, a sua própria língua. Vou escrever aqui. Tem que aprender a sua língua. Cuidado. Depois, saber a importância do nome na sua língua. Importância do nome na sua língua. Depois, a terceira, a sua linhagem. A sua linhagem ancestral. Sim, que nós chamamos em Kimbundo Mukumbi. Mukumbi. Yeah. Muito bem. São 3 coisas importantes. Essa interessa-me, estou nessa luta, prof. A língua, por que é a língua? Porque eu dou o conceito à língua como sendo um sistema de defesa e segurança nacional. A língua de um povo é um sistema de defesa e segurança nacional, porque lá estão os valores de um povo e os valores acabam por representar o caráter de um povo, e o caráter de um povo acaba por ser a firmeza da nossa personalidade. Isto, a língua. Quer dizer que devia ser uma preocupação do Estado, porque todos os segredos de um povo estão na língua. Nome. O nome acaba por descrever a forma como a pessoa vem no mundo. Quem a pessoa é. Porque o nome não se dá à toa. Pode explicar a forma em que eu fui concebido, por que eu fui concebido, como fui nascido, em que circunstâncias fui nascido, e o nome, como no nome está a língua, em que língua pertenço e, consequentemente, em que etnia ou grupo social pertenço ou linhagem, e qual é o meu comportamento ou fisionomia. Por exemplo, há pessoas que têm nome de Nzamba, elefante. Às vezes, quando nasceu, tem um corpo muito grande. Okay. Então, o homem
como não imagina à toa, olha para a natureza e vê o que é semelhante a esta pessoa que é tão grande. Jogador de basquete, aqueles que nascem grandes, sim, altos, corpulentos. Sim, Nzamba. E Nzamba tem um corpo enorme. Por exemplo, o meu nome é Luboato. O meu ancestral era advogado na comunidade. Okay. Sabia falar, tinha retórica. Era uma pessoa de bem, em que quando as duas famílias estão em conflito, chamavam ele para resolver o problema. Tinha uma boa capacidade de discernimento. Então, de tanto falar em várias famílias para resolver problemas, então essa base, boato, vem de oralidade, falar muito. Okay. Então, atendendo à função que ele exercia, então podemos traduzir o nome, ou dar o significado do nome nessa eloquência, ou pessoa que tem por objetivo estabelecer a paz entre famílias em conflito. Através da comunicação, da oralidade. Da palavra, sim. Então vou ter que me chamar agora Moata Luboato. Então o nome tem essa carga. Mas, professor, por que o boato nós aqui em português usamos para falar de fofoca? Nesse contexto, talvez a evolução semântica da base pode significar também falar muito. O Lu vem trazer a ideia de falar muito, mas com uma retórica, não é? Certo. E na área do Ouija, uma parte do Ouija, em que o mais velho em contato comigo disse, olha, era um pássaro, boato, era um pássaro, eles chamavam de caloboato, uma coisa assim. Era um pássaro que aparece uma vez, depois de muitos anos. E quando aparece numa aldeia, ele fica a noite toda a cantar. E a comunidade apercebe-se, os mais velhos que sabem desses códigos, de que, olha, esta comunidade será próspera durante um tempo. Então o nome está associado a coisas boas, a prosperidade, a aproximar famílias em conflito. Essa é a segunda dimensão em que um africano devia saber o significado do seu nome. Eu pelo menos sei e consigo me orientar. O terceiro ponto que descrevi é a linhagem. Não se pode viver sem linhagem, sem conhecer a sua linhagem. Professor, eu já estive até a conversar com meus amigos Jango Brazucas. Falamos do DNA Ancestry, que é um programa que existe nos Estados Unidos da América, que faz agora muitos atores não missionados dos Estados Unidos, negros, nas aspas afro, né? Nas aspas afro-americanos, que estão à busca da sua descendência agora através desse programa. Mas nós aqui, sabendo que nascemos em muitas famílias que não sabemos de onde viemos, como é que nós vamos fazer isso? Eu particularmente, eu quero muito saber essa minha linhagem. É simples. Como é que eu faço isso? É perguntar ao avô. O avô já não está. A avó já não está. Através, por intermédio do nome, esses nossos irmãos. Mas que estão... tudo português? Não. Há sempre um nome. Um nosso. Há um estudo que se fez nos Estados Unidos que muitos negros estão a conseguir encontrar a sua linhagem ou a sua terra natal por intermédio do nome. Há sempre um nome antigo. Sim, pode. Que a família tem. E através daquele nome nós vamos saber... Sim. O nome acaba por ser também uma espécie de geografia. Sim. Se eu disser Luboato, as pessoas vão pensar numa determinada área do país. Não, esse deve ser Okikongo, ou Kimbundo. Mas, prof, diz aqui uma coisa. Esse trabalho que tens desenvolvido é uma onda contra essa corrente do, vou dizer assim, do afropessimismo em relação a essa perda que vem se vendo da tradição oral? É tudo isso. A salvaguarda do interesse do patrimônio nacional. Como é que começa essa ideia de trabalhar na pesquisa em volta disso tudo? A ideia surgiu de forma simples. Eu dou aulas de Kimbundo e estava a dar aulas num agente de um músico de renome aqui em Angola, aula de Kimbundo, naquela fase da Covid. E ele achou interessante, por que não escreve uma música em Kimbundo para o
o cantor fulano. Eu disse, não há problema, escrevemos tantas e tal. Eu e o prof também é letrista, compositor? Sim, também escrevemos as músicas também. O prof tem algumas músicas aí já que já tocam, tem o teu dedo. Temos muitas. Não, mas esse é um outro tema. Calma. Não, esse é outro tema. Eu sou o pensamento de alguém. Direitos contratuais. Vamos respeitar esse lado. Não, claro. Exato. Então, como já havíamos, havia interesse entre as partes. E normalmente eu não resolvo os meus assuntos. Chamamos o advogado para intervir. Então, estávamos numa área lá no Benfica à espera do advogado para apresentar a questão, essa coisa toda. O meu irmão mais velho, o Cádia, Joaquim Cádia, ele faz instrumentos de rap. Então, faz uma simbiose, aquilo que eles chamam de sample, de uma música do Sassa Chokwe. Amuleleno. Ele faz aquilo adaptando a um beat, a um boom bap. Enquanto estivemos no carro à espera do advogado, ele põe aquilo e eu disse, isso é extraordinário. Não é? Por que é que não vamos entrevistar os músicos folclóricos para descrevermos a sua vida e obra? Naquela fase em que a Covid estava em alta e havia as lives no Cubico. Na TPA 2. TPA 1 ou 2. Ele disse, isso é interessante. A ideia começou justamente assim. Entrevistarmos músicos folclóricos que não têm muita expressão. Isso por quê? Mas aí começa o Diambo... O Diambo justamente começa nessa instância. E nós olhamos, esses músicos, sempre que chamassem o Stungila, o Socorro, as pessoas amarravam um pano na bunda e faziam uma manifestação nas redes sociais. E nós dissemos, olha, as pessoas querem isso, precisam disso. Mas não tem pessoas que levam essa informação para eles. Então vamos entrevistar esses músicos no sentido de divulgarmos as suas obras. A ideia começou assim. Durante um ano fomos estruturando o projeto, como é que seria. O projeto passou dos limites de entrevistarmos músicos, apenas músicos folclóricos, para uma estrutura enorme. Que hoje arrisco em dizer que o Diambo Dieto é um dos maiores projetos de investigação cultural das comunidades angolanas. É um dos maiores hoje, feito por jovens e alberga um universo de pessoas, de escritores, jornalistas, professores universitários e estudantes. É uma coisa extraordinária. E esse projeto assenta em 3 eixos fundamentais. O primeiro eixo, tratamos de Diambo Dieto, tradições orais. E aqui só tratamos de questões como provérbios, contos e adivinhas. Tudo que é provérbio. Que interessante. Em línguas nacionais, já gravamos provérbios e contos, assim como adivinhas, em 10 línguas nacionais. 10. Sério? Línguas. Por isso que eu disse que é um dos maiores programas, um dos maiores projetos culturais que o país tem. Esse é o primeiro eixo. Trata-se de contos, provérbios, tudo em línguas nacionais. O segundo eixo fala de ciência e investigação. Diambo Dieto, ciência e investigação. O que é isso? Aquelas questões culturais que têm traços para serem investigados cientificamente, convocamos os cientistas, os professores catedráticos e não só. Por exemplo, esse elemento de sanga. De sanga. Ok. Argila, isso. As mais velhas vão lá à beira do rio, tiram isso e vão formar um vaso como este. Isto é a ideia ainda de forma empírica, não é? O que é que a ciência pode fazer para que esta sanga tenha mais consistência, ok? Ou possamos multiplicar isso para que todo mundo tenha isso em pouco tempo, tal como se faz com uma camisa. Não? Se quisermos reproduzir 100 por dia, podemos. A ciência poderia intervir ali. Por exemplo, lavar isso aqui, é possível? Sim, seria possível se a ciência estudasse isto. Nós já temos a matéria. O que a ciência pode fazer para que este cesto seja lavável, seja reproduzido?
Então, nós ali tratamos de quê? Elevamos as línguas porque é na língua onde tem o código. Toda essa conservação. Sim. Então, isso só trata mesmo dessas questões ligadas segundo eixo, arquitetura, por exemplo. Uma casa na aldeia, por que não pode influenciar a arquitetura da aldeia? De uma casa da aldeia. Influenciar a arquitetura da cidade. Da cidade. Terceiro eixo fala de Diembo Dieto, canções folclóricas. Canções folclóricas. Aqui fizemos a documentação da vida e obra dos músicos folclóricos. É interessante isso. Fomos a Benguela. Professor, os músicos folclóricos são erroneamente, não sei se assim está correto, chamados de músicos tradicionais. Sim, também dizem que o folclórico também é errôneo. Dizem que é uma redução. Fica essa confusão. Então, alguns estudiosos dizem que vamos só falar músicas da tradição oral. Mas outros também dizem, não, até ali estamos a reduzir. Fica mesmo só música, por exemplo, música da cultura ovimbundo, música da cultura ambundi. Nada de tradicional nem folclórico. Pronto, mas deste momento podemos usar o de tradição oral, música de tradição oral. Okay. Exato. Aqui fizemos a documentação da vida e obra desse músico folclore, desse músico da tradição oral. Por exemplo, os Ndengues do Cotador. Fizemos um trabalho extraordinário. Tem que partilhar conosco, prof. Nós precisamos disso. Basta ir no... Não, prof, traz aqui que é o Parlamento, prof. É um grupo que existe há mais de 40 anos. Sim. E nunca teve uma entrevista ao nível que teve com o Diembo Dieto. E nota, é o primeiro grupo que trouxe das comunidades para as cidades as músicas que hoje dançamos em festas, que colocam que chamam música de tradição oral, não é? Músicos folclóricos. Os Ndengues do Cotador foram os primeiros, os pioneiros. Então, o que é que fizemos? Estudamos ao detalhe este grupo. O nosso irmão Desbunda faleceu em tempo. É um músico que desenvolveu o estilo de música caçanda. Infelizmente não conseguimos, não chegamos a tempo dele ver aquilo que produzimos. Prof, aqui no Ondjango Cast, talvez já ouviram no YouTube, mas aqui na TV Girassol, em primeira mão para a televisão angolana, prof. Exato. Muita gente lá em casa quer assistir esse momento. Meu DJ, baixa um pouco. Lá em casa, com vocês, a genialidade dos provérbios Quimbundo, na voz de Luato. Microfone é seu. Diziam os mais velhos que Nzambi unuancopo na chimo. Deus bebe no copo e deixa lá o resto. Quer dizer que cada um de nós tem sempre uma oportunidade na vida. Nzambi ukubana chito onzongen dungije. Deus dá-te a sorte de obter a carne, mas a forma como vai confeccionar o molho dependerá totalmente de si. O cacete o de hunga ninkila we. O cacete abana-se com a sua cauda. Isto significa que cada um deve ser responsável dos seus próprios problemas. Se o azuelo cuila o muhato quinto ni manheno. Se dizes que a mulher não é pessoa, a sua mãe também, por ser mulher, não é pessoa. Tenha cuidado com o que você vai dizer a uma mulher. Epa. Isso, atenção. Está a ver a sabedoria que os provérbios carregam. Isso é estudado. Por exemplo, esses provérbios. O Dr. Abreu Paz. Abreu Paz mesmo. Professor doutor do ICED de Luanda. Certo. Ele acredita e demonstra que, por intermédio de provérbios, podemos ensinar a todo tipo de ciência. Prof, fala essa lá para casa. Em primeira mão. Fala lá para casa. Professor Dr. Abreu Paz afirma e demonstra que, por intermédio de provérbios, podemos estudar todo tipo de ciências. Por exemplo, quando se diz
vamos dividir o mal pelas aldeias. É noção de matemática. Divisão. Tá vendo como é que é? A minha mãe dizia hatula, hazala, hakatula, hahua. Onde já havia um e colocamos outro, certamente vai ter a tendência de aumento. Mas se tirarmos, diminui. É em noção de quê? De matemática. Adição. Tá vendo como é que é? Sim, senhora. Então isso é matemática. Assim como nós acreditamos também que, eu tenho defendido essa tese, que por intermédio de contos, podemos estudar contos, narrativas mesmo. Podemos estudar todo tipo de ciência. E vou lhe provar aqui. Há um conto popular que diz, olha, a pessoa saiu do... relacionam sempre esse lado negativo da coisa, não é? Saiu do Ija, a voar de vassoura e vinha para Luanda e caiu. Está a ver como é que é, não é? E nós, em vez de... Eu como acadêmico, já não condeno essas coisas dessa forma. Eu noto aí que há noção de ciência. Quer dizer que a natureza por si só está a nos dizer que vocês devem fazer ciência. É uma ideia. Imagine, alguém sair do Uís a voar, ou de Malanche a voar, ou de Benguela a voar. É noção de que de voo, não é isso? É a ideia de fazermos um avião. Um avião. Sair de Benguela para Luanda e caiu. Aí estamos a dizer velocidade é igual a espaço sobre tempo. É física isto. Eita, e Benguela para Luanda é geografia. Não nos dá ideia de geografia. Dá sim, prof. Dá então, um professor... Ok. Então, quando se faz um avião, temos que ter noção de química. O voo em si, de física. De matemática, de geografia, de história. Então, quando essa narrativa aparece, nós condenamos, atiramos isso com pedras. E muitas vezes você condena alguém do Uís. Talvez ali no Uís tem riqueza disso, talvez sairia um metal que nos permitia construir um avião consistente. Então, nos dizer que o lugar é o Uís. Não vê como feitiço. Está a ver como é que é? Aquilo só veio para adornar, mas já há algo ali implícito. A natureza nos encarrega a fazer isto. Epa. Por isso que temos que estudar a língua, para você entender códigos que a própria natureza te dá. Miguel Lobato, esse vosso projeto já chegou até a mesa do Ministério da Cultura? Enviamos uma carta. Há quase um ano não tivemos nenhuma resposta. Mas a televisão tem esse papel. Às vezes as cartas podem não ter chegado, mas a televisão também tem esse poder. Às vezes não estamos a condenar nem... Não, claro. Mas nós, enquanto órgão de comunicação social, também temos esse poder de levar a comunicação ou aproximar, não é? As entidades de responsabilidade com os projetos. Assim... De uma forma resumida, nesse momento, que tipo de apoio vocês precisam para alavancar esse projeto e chegar a todos os angolanos? Muita coisa. Dinheiro primeiro. Dinheiro. Porque imagina que fomos convidados para Mochico para cobrir. As pessoas já ligam. Olha, Dia Budete, vem cobrir essa atividade. Nós estamos a gravar com uma câmera 1100. Precisam de material. É um projeto, como eu disse... Tem muito empresário que assiste o Django. É um projeto... O projeto aqui, apoiar o projeto é nosso. É um projeto, sim, é um projeto que salvaguarda o interesse nacional, cultura. Como eu disse, atualmente, é um dos maiores projetos que o país tem. É um dos feito por jovens. E nota, fomos a Benguela fazer recolha de canções. As pessoas precisam andar e conhecer Angola. Por meios próprios. Fomos a Cubal, comuna de Capupa, na aldeia do Longa, no grupo Varranha. Chegamos lá às 10. A comunidade nos recebeu. Às 13 começaram a cantar sem parar até 18 horas. Sem exagero. Começaram às 13 a cantar até 18 horas. Para a vossa recepção.
carnes aí. Vamos recolher as canções, não é? Estudar aquele povo. Porque o nosso trabalho é isso. Prof, como é que está a vossa base de dados em termos de recolha de provérbios, histórias? Já tem assim um número de quantos já recolheram? Mais de 1000 e tal. Estamos em quase 3000 ou qualquer coisa assim. Quase 3000 o quê, prof? Só provérbios. Só provérbios dos diferentes povos. Estamos com 9 línguas. Mas além do digital, YouTube e outras plataformas, que outras formas de transmissão desse conteúdo vocês pretendem produzir? Se a televisão, por exemplo, fechar um contrato conosco, a vossa televisão ganharia muito com isto. Nós precisamos desse tipo de apoio. Certo. Se aparecer alguém dizer, olha, tenho X para as vossas viagens de X e X, outro disser, olha, eu tenho uma câmera, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ou pronto, temos esse quarto para vocês funcionarem. É um tipo, isso que vocês estão a fazer é um tipo de apoio. Pois. Convidarem o professor Lobato em nome do Diembo Dieto, não é? Certo. O Diembo Dieto coordenado pelo Joaquim Cade, eu sou o subcoordenador, não é? Esse é um tipo de apoio, não é? Nos permitirem falarmos daquilo que a gente está a fazer. Temos esse apoio em termos de rádios. A Rádio Cultura Angola, principalmente, quase que entrevistam-nos todas as semanas em função do trabalho que temos. Prof, aqui é a tua casa. Estou com o bico aqui. Claro. Eu acredito que é muita gente de bom coração que assiste o Ondjango. E vai existir sim apoio. Estou a dizer que o prof vai ligar e vai ter apoio. Quem está no prato? Quem está no prato? Uns Tungila aí batíamos, tá vendo? Uns Tungila, uns Nangue do Cota Duro. Mas, prof, essa música aqui... Esse também do Nós estávamos a discutir a tradução dessa música, né? Sim. Põe, chuta, vai, levanta um bocadinho, meu DJ. O que é que ele diz aqui, prof? Vai subir aqui. Falta o coro. Prof. Sim. Poesia. Eu só sei que ele dá um conselho com quem andar, alguma coisa assim. Sim. Estou errado, prof. Sim, ele diz trabalhei para ir passear, não é? Pôs a camisa já no ombro para ir passear. Bem grifado já. Sim, mas o pai chama para dar esse conselho. Então, cuidado onde tu vais, não é? Tenha cuidado com as coisas. Com os amigos, você vai né? ver lá. Porque os nossos mais velhos sempre antecipam o que pode acontecer em termos de conselho. Tem isso já enraizado. Sim. Em função do contexto, o nosso pai, quando lhe pedíamos, o meu irmão, quando ver isso, vai rir. Papai, queremos ir no sítio X. Ele dizia, não vão. Não vão. Ele logo notava, sítio X, não vão. E quando nós insistíssemos... Acontecia mesmo alguma coisa, mas acontecia. Sim, ele disse, eu vos falei, não vão. Então... Porque as características do espaço é isso, aquilo. Então, esse também é uma das formas. Essa música é muito linda, prof, muito linda. Não, ele é um dos meus cantores preferidos. Não, dai dói. Trata bem o Quimbundo. Eu quis perguntar isso, prof, porque tem muito... Prof, cita-me daqui. Só 3, não vou pedir 5, só 3 músicos que você me diz, esse mesmo no Quimbundo, trata bem o Quimbundo. Ok. Dai 2, já sei que tá lá. Dai 2, David Zé, Urbano de Castro. Mais dois. O Bangão. O Bangão cantava muito em Quimbundo. Elias de Aquimoes. O mais velho Elias ainda tem esse cuidado. Vamos fechar o quinto. O quinto, eu gosto de ouvir também o Pedrito. Também. Apesar de, mas o Cota tem ainda preserva ali mesmo bem o próprio Quimbundo. E vai à busca. Cota Robertinho também, não? Olha, prontos. Nessa geração tem? O Cota Robertinho. Não, mas dessa geração, o Jovito. É difícil. Difícil, né? É muito difícil. É de Tussa. Hoje já está... Pronto, não vamos... Agora, cantar o Quimbundo, Gipanela, Gipano, não é Quimbundo. Não é Quimbundo? Não. É o quê, prof? Gipanela é panela. Só colocaste aí o prefixo G da classe 10. Não é Quimbundo. Gipessoa, Gimbige. Nós temos visto. Não faça isso. Nós temos visto uma coisa, prof, que acontece muito. Nós acompanhamos os intelectuais europeus. E eles lá falam de seus provérbios. E tem uma particularidade que quando nós vimos provérbios de origem europeia, por exemplo, é logo associado a um pensador. E
o que é que leva os intelectuais africanos a não utilizarem os nossos provérbios? É difícil. Eu vejo, por exemplo, tivemos aqui o prof. Mendonça, José Mendonça, tem agora o prof. Lobato, mas são poucos intelectuais que passam nas televisões. Essa conversa é boa com o bebê. É bom. É o Maruvozito. Como é que é Maruvo em Quimbundo, prof? Maruvo é Maruvo é já Quimbundo. Só que colocaram o Malavo. Não, é assim. Como é que é? Vai variando em função da língua. Ok. O Kikongo, por exemplo, pode dizer Malavo. Ah, Kikongo. O Quimbundo é Maluvo. É Maluvo. Não, esse é o meu. Esse é o do som. Então comenta você. Olha, sabe como é que... Esse Maruvo é do Tuga. Maruvo. Como é que é? Não. É porque você é Maluvo. Olha. O Tchim-Tchim aqui. Vamos esperar aqui o nosso DJ. Senão tá tremendo. Não consegue isso. Esse é Tchafulu. Olha, há um dado curioso. O Quimbundo, o alfabeto de Quimbundo, não tem a consoante R. Não? Não tem. É a única que não tem? Não, o Kikongo também não tem. Mas calma, se encontrarmos uma palavra em Quimbundo com R, já não, está é de Quimbundo, é a portuguesada. Epa! Oh. Então não é Maruvo, é Maluvo. Maluvo. É. Se quer falar em Quimbundo, é Maluvo. Maluvo. Não é tem a Maruvo. consoante. Falar em português é Maruvo. Prof, mas qual consoante não tem no Quimbundo? O C. O C. C mesmo, A, B, C. Não tem o C? Não tem. Então nós não somos Kwanza Norte. Não, é assim. A consoante C, foneticamente lê-se Che. 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 Epa. Imagine quando se diz choque, a palavra choque, escreve-se com C. Com C. O choque tem essa consoante, lê-se mesmo Che. É um mundo para dizer ocho. É O-C-O. Ocho. O Quimbundo não tem C. Não tem C, não tem R. Quando se escreve, por exemplo, candando com C, vamos ler chandando. Epa! Mas Dá um tchanjando. não deixa nenhum golo no É mesmo com capa, Dá um prof. golo, eu já dei um golo. O nosso é mesmo capa. Sim, agora pode sair. Aquele que andando com C é aportuguesado. Portuguesado. Prof. E atenção, o duplo S? Não temos Não também. tem. Então, quando se diz caçule com 2 S, não existe em Quimbundo. e aquele caçule de onde? Não sei. Deve ser mais velho. É caçule de criança. Aquele caçule deve ser mais Ou um velho. caçule indisciplinado. Não Prof. temos. No Quimbundo. Não tem a consoante C. C. Mesmo em algumas línguas, se ouvires Ibramovic, soa sempre Chi. Certo. Choque, tem esse. O Kikongo não tem também o C. O Kikongo também não tem, porque nenhuma palavra de Kikongo é escrita com C, como Quimbundo. Então, não tem o G, que nós chamamos de G. De G. Também não tem no Que eu Quimbundo. disse Gola. Não é. A consoante G é sempre acompanhada por Né. Né. Um golo. Que aqui nós chamamos Me, Ne, Ngue. Ngue. Que vai variando de acordo com a vogal que lhe suceder. Nesse caso, um Ngo. Vai ser Nga, Ngue, Ngui, Ngo, Ngu. Estás a ver como é que é? E não temos o que. Aquele que, O, P, que. Que também não, Não tem. temos. Piloto, essa conversa é boa mesmo com Kisama, música. então Kisama. um erro isso. Nós já metemos Kisama com que mais o duplo S. Sim, então é um erro duas vezes. Quando se escreve o Kwanza com C, por exemplo, Tá errado. com C, Aham. de acordo com a fonética que o som C tem, ou que a consoante C tem, é Chwanza. Por exemplo, a minha mãe é da descendência da irmã menor da Njingambante, que é Mbingyambante. Então, a linhagem da minha mãe é Mbingyambante. Quer dizer que eu sou da realeza, da Njinga. Você está realista a pensar esse perfil é tão... E atenção, quando vai na aldeia, não vão lhe pedir bilhete. Vão lhe perguntar 2 coisas. Na aldeia não pedem bilhete. Quem vai te pedir bilhete? Vão te perguntar 2 coisas. Nome, Lobato. Vão começar a desconfiar com o ancestral. Uhum. Lobato dali. Linhagem, Mbingyambante. A minha mãe, meu pai, Mbombentambe, Kijilendambe. Eu dizer, esse aqui é o dono dessa terra. O Fábio Medina mesmo, ele show, então já. Por isso que nós não temos a questão na aldeia.
a questão, não temos, a terra é para uma propriedade de Estado, não existe, lá não tem isso. Lá não tem isso. Nós temos o direito da ancestralidade da terra. Por intermédio do meu antepassado, do meu ancestral, há sempre uma terra dele lá. Ok. E por intermédio disso, não temos desempregados na aldeia. Não? Não temos. Não tem desempregado? Não, temos Como assim? preguiçoso. Pode ter um preguiçoso que nós chamamos de quimonha. Há trabalho para todos, não? Porque você tem o direito da ancestralidade da terra. O seu avô tem um espaço enorme de terra. Você vai ficar desempregado E é logo por quê? passado. Sim. Você vai cultivar. E por intermédio do cultivo, você tem bens. Terás as cabras, terás as galinhas, a mandioca, feijão, tudo isso. Então nós temos os chamados quimonha, preguiçoso, e não temos desempregado. Porque o teu avô tem sempre um espaço. Ninguém aí está à falta de terra. Não. Mas, prof, como é que iríamos fazer para essa nova geração falar realmente o quimbundo? E outras línguas, mano? Olha, outras línguas. uma das questões que alguém me fez ontem, o quimbundo está a morrer, assim, até o mais velho, o quimbundo está a morrer, assim, disse, todas as línguas poderão morrer se não fizerem parte do processo de desenvolvimento da Angola. Todas estão em risco. O que é isso, fazer parte do processo de desenvolvimento da Angola? As línguas estão afastadas do processo de evolução. A língua não está a acompanhar, as línguas nacionais não estão a acompanhar a dinâmica da sociedade. Por exemplo, hoje temos redes sociais, não é? Como é que essa pessoa que falou quimbundo ontem vai dizer internet, vai dizer telefone? Deveria-se fazer estudo para encontrarmos termos que se assemelham em alguma coisa que se comunica nas nossas línguas para encontrarmos léxicos para descrever essa realidade atual. Mas, professor, e aquelas coisas que não são traduzíveis? Fizemos o empréstimo. Ok. Todas as línguas fazem empréstimo. Internet, a palavra internet é de que língua? Deve ser inglês. Deve ser inglês, assim. Todo mundo usa a internet. Você vai falar em quimbundo de internet, português de internet. É o empréstimo que se faz. Certo. Se não tiver em quimbundo, vou emprestar em Kikongo. Nós agora em tradução optamos isso. Em vez de emprestar no português, se o Kikongo tem, o quimbundo é próximo do Kikongo e do Choco, vou emprestar no quimbundo, no Kikongo. Isso deveria funcionar. Traduzir esses termos novos e implementarmos as nossas línguas nas administrações, nos hospitais. É isso que estamos a lutar. Alguém que sai da aldeia para as grandes cidades onde tem hospitais quer uma simples consulta, mas há barreira por intermédio da língua. Não consegue explicar um assunto simples. Pois. Quer dizer que não consegue se comunicar com o médico porque o médico não domina a língua. Então, nos aeroportos também, né? Tá em ali, todas as plataformas. Welcome, bem-vindo. E não tem nenhuma palavra. Não é preciso adaptar isso em toda a questão da administração pública, não é isso, Tudo prof? isso. Prof, agora aqui. Produção, não dá para ter aqui 3 horas. Prof, como tudo que é bom, dura pouco. Yeah. E nós estamos mesmo assim na retinha final. Fui a semana passada na Faculdade de Humanidades. Certo. E 2 professores disseram: já estamos a usar a matéria do Diembo Dieto para o ensino, para o processo de ensino-aprendizagem das crianças lá, ou dos estudantes. Não tem palma aí, palma. Prof, palma. Eu lhe disse aqui agora que na aldeia nós temos o direito da ancestralidade da terra. Eu tenho uma terra enorme de 30, 40 hectares. Certo. Não vou conseguir cultivar sozinho. O que é que eu faço? Chamo o Medina, chamo o DJ, chamo todos os cameramenes. Quer dizer que vou apelar à comunidade do bairro. Eu preciso, por favor, que me ajudem na minha... No meu cultivo? Sim, outro termo que se assemelha a isso, quizole, é um dos sinônimos disso. Quizole. Quer dizer que é uma união para ajuda mútua. Convido a comunidade para irem à minha lavra e num dia conseguimos cultivar 2, 3 hectares. Ok. Depois também, de acordo com o número de pessoas que eu tenho, vou também fazer parte quando o outro que vai me ajudar precisar. E ali temos o princípio de quê? Da igualdade.
Ok. Quer dizer que o que eu tenho, se eu cultivei 12 hectares com os outros, quer dizer que vou passar na lava de cada um Também para vai cultivar cultivar também também. 12 hectares. Que chique lá. Mas o contexto Que chique lá. muda em função do contexto de que chique lá. Muda em função do contexto. Se lá é terra, aqui é dinheiro. Aqui é como... E aí Por isso, se eu comer a mãe, se eu comer a primeira vez, vou contribuir também para que o outro também É tipo- coma no mesmo valor. É tipo fazer culta. Sim. Eu não sabia. Ubuntu, África do Sul, Kishikila, entre os Zambundo e por aí fora. Conseguimos notar que em África a cultura é assim, é de união e de irmandade de todos. Prof, é com esta que eu gostaria que deixasses lá em casa dicas, assim, dicas preponderantes, dicas cruciais lá em casa, voltado àquilo, à oratura, aos provérbios, aos contos, às histórias, tudo que falamos aqui agora. Quais são as dicas que deixas lá em casa? Livros, documentários, o que é que deixas como dica lá em casa? Olha, uma das dicas, publicamos a semana passada uma entrevista que fizemos com um professor doutor, o Dr. Ndonga Mfua. Ndonga Mfua. E falou muito sobre a importância de uma língua. Em jeito de sugestão para um final de semana que se aproxima, vai ao Diembo Dieto, coloca Diembo Dieto, ciência e investigação. Isso no YouTube? E no YouTube. YouTube? Sim. E vai encontrar esta matéria do Dr. Ndonga, assim como do Dr. Abreu Pache, que defende que os provérbios podem se ensinar em matemática e outras ciências, do diretor do Instituto de Línguas Nacionais, que acredita que só com a língua portuguesa não se poderá desenvolver na sua plenitude esse imenso país que não é Angola, mas seria Angola. Novamente. Porque Angola não é português nem quimbundo. Não tem uma palavra lá em Portugal que trouxeram a língua que se chama Angola. Então o termo Angola, aquele longe que é samba, é aquela área. Se essa área toda que sai de Luanda, Bengo, Kwanza Norte, Kwanza Sul, e aquele corredor todo de Malange, todo Malange mesmo, onde podemos, no município de Calandula, comuna do qual podemos encontrar a mesa da rainha Ngambande, que nós chamamos de Kiela Kiashi. Poxa, gente, que isso? Pai grande. Agradece em Quimbundo. Mudijina da Diembo Dieto, Ngamisakidila, Okutuishana, Nutuzuela, Omaka Lungu, Niifa, Niidifa yetu, Itubana, o Kijingu, Kilonde Kesu, Chakatunda, Quatuengue. Não vamos traduzir. Não vamos traduzir. Não, prof, falaste... Graça que dele. DJ Rosário Tome, obrigado mais uma vez. Não, Prepara aí no não. prato. Estamos na reta final, DJ Rosário Tome. Para com isso, final. quem manda aqui é o Soba do Onjango. É com esta... Mano Medina. Confusão sempre com esse homem. Um minuto. Ao Mano Cádia, o nosso coordenador. Um abraço, né, o Um Mano abraço, Cádia. Mano Cádia. Força ali, mano. Mano Cádia, estamos Mano, juntos. um abraço. Prof, aqui. Graça que dila, Graça prof. que dila. Obrigado pela tua presença, prof. DJ Rosário Tome já quer aquecer a casa, mas já vai aquecer. Por agora. É com esta despedida muito conhecimento ancestral, a oralidade, o estilo de vida banto, os provérbios africanos, particularmente os provérbios em Quimbundo. Aprendemos muito e com certeza aí em casa vocês também aprenderam conosco. É um processo de ensino-aprendizagem. É só aqui no Onjango Cast, o nosso parlamento africano, onde fizemos uma viagem ao passado para ressignificarmos o presente e juntos construirmos o futuro. Acesse já o portal giranoticias.com para não perder nenhum episódio do nosso e vosso videocast Onjango Cast. Ngasa Kidila, Ntondele, Quintuade, Assante. Obrigado a todos e estamos juntos.